qual que era o temperamento do Jeremias, a gente já ia ver que ele era melancólico, né? Aquela pessoa que sofre mesmo pelo que está acontecendo. Então, Jeremias sofreu muito por causa da situação moral, espiritual do povo de Judá, tá? Então, nós vamos ver que ele teve um ministério aqui, ó, de 40 anos. Ele foi chamado, Jeremias era jovem ainda quando ele foi chamado. Tanto o argumento dele para Deus é que ele era uma criança ainda. Mas Deus falou, olha, quem vai te capacitar sou eu, e foi isso que aconteceu, né? O ministério dele durou por 40 anos, passou por vários reis, e ele sempre exortando o povo, e o povo, do mesmo jeito que a gente estudou no livro de Isaías, o povo se desviando, né? Constantemente. Ele confrontou a religiosidade com autenticidade, porque era o mesmo problema. Vocês lembram do profeta Isaías também, que foi assim? O povo louvava Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. E continuou, tanto que foi um segmento, essa profecia aqui foi um segmento de Isaías, que chegou no ápice dela, foi com o cativeiro da Babilônia. Então, o profeta exortava, o profeta falava, mas o povo odiava, porque não queria, de maneira alguma, ouvir palavras duras. Entende? Na última aula, a gente fez uma comparação, né, com os dias atuais, em que as pessoas não querem ouvir mensagem que machuca, né, e então eles vão atrás amontoar para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, como a Bíblia diz que nos últimos tempos ia ser assim, e na época de Jeremias foi assim também, né? Eles não queriam, eles detestavam o profeta, porque o profeta apontava as falhas dele, mas não era por vontade própria, né, que Jeremias fazia isso. Primeiro, é porque era Deus que mandava a mensagem. O profeta, ele só ia de Deus para o povo levando aquela mensagem. E segundo, porque o profeta Jeremias amava tanto aquele povo que ele chorava por eles, ele fazia tudo o que era possível para ver se eles se arrependessem, para que aquele mal que Deus já tinha falado que ia acontecer, não acontecesse, né? Ele era diferente do profeta Jonas, que todo mundo conhece, arrumado aqui. Todo mundo conhece, né, a história de Jonas, e ele não queria ir pregar para aquele povo exatamente porque ele não queria que o povo se arrependesse, porque ele queria que todo o mal viesse para cima do povo. Jeremias não, Jeremias ele era muito apaixonado pelo povo dele, ele amava aquelas pessoas e ele queria muito o arrependimento deles, porque ele sabia no que ia dar e Deus já tinha avisado eles. Mas a gente vai ver aqui no decorrer desse estudo que não teve jeito, não teve escapatória mesmo, não. Pode passar, Daniel. Ah, então, na última aula, o pastor pediu para mim, perguntou para mim se o livro de Jeremias ele está escrito numa ordem cronológica. Talvez ele estava com uma dúvida, mas ele sabia, né? Ele só estava ali tentando lembrar. Mas ajudou a gente a entender que o livro do profeta Jeremias ele não foi escrito numa ordem cronológica, ele foi escrito numa ordem assim de acontecimentos. Às vezes acontecia alguma coisa, era registrado num capítulo, depois, lá na frente, eles falavam de novo sobre aquele assunto. Então, aqui a gente vê numa ordem
Se você ver aqui um resumo do que tem lá no livro do Jeremias, a gente vai ver no capítulo 1 o julgamento, né? Primeiro chamado de Jeremias, que Deus chama ele, e ele fala que ele ainda é uma criança, e Deus fala que vai ajudar ele, e enfim. Capítulo 2 até o capítulo 24 é o julgamento de Judá e em Jerusalém. Aí, no capítulo 25 até o 51, é o ministério de Jeremias em relação às nações. A gente vê aqui que tem muitas nações que Jeremias, ele falou, Deus falou aqui no capítulo 1 que ele ia ser profeta às nações, né? Porque ele não profetizou só em Judá, mas ele falou com os outros povos ao redor de coisas que ia acontecer com eles. Inclusive que Deus ia usar essas nações para corrigir Judá, mas que depois a correção ia vir para cima deles também, porque eles também eram adoradores de ídolos, desprezavam o Deus verdadeiro. E aqui é um apêndice histórico que trata novamente da queda de Jerusalém, né? Aqui em cima já falou disso e aqui fala de novo, que foi em 586 antes de Cristo, foi destruído Jerusalém, foi levado para Babilônia. Primeira leva foi levado Daniel, seus Sadraque, Mesaque, quer dizer, é melhor falar o nome certo dele, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, foi levado para Babilônia, os melhores homens, os príncipes, né? Depois leva mais uma leva de pessoas. E por lá eles ficaram 70 anos, até que a Babilônia caiu, né? Jeremias profetizou por mais um pouquinho de tempo, porque ele foi até 627 a.C. Então, ele começou a profetizar antes do exílio da Babilônia, e depois ele foi até um tempo do exílio da Babilônia. E o profeta contemporâneo dele foi Ezequiel, que Ezequiel era um profeta no exílio. Lá dentro do exílio, ele profetizou para o povo, quando o povo estava no cativeiro. Pode passar, Daniel. Aí a gente já viu, né, que o que passou Jeremias foi lançado na prisão, no capítulo 37, foi lançado numa cisterna, no capítulo 38, foi rejeitado pelos seus vizinhos, capítulo 11, foi rejeitado por sua própria família, no capítulo 12, e foi rejeitado pelos sacerdotes e falsos profetas, porque naquele tempo até os sacerdotes, eles se desviaram do caminho de Deus, eles começaram a fazer rituais que eram para ser para adoração a Deus, mas de qualquer forma não servia a Deus de todo o coração, estavam corrompidos, e tudo isso daí foi o que acabou levando eles 586 como cativos para a Babilônia. Foi rejeitado pelos seus amigos, né? Pelos próprios amigos. Isso aí faz muita gente lembrar que quando a gente faz uma decisão por Cristo, muitas pessoas que se diziam amigas, nossa, elas vão afastar da gente, ou elas vão crer em Jesus também como Salvador e seguir junto com a gente, ou ela se afasta da gente. Por isso que Jesus diz assim, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Aí parece contraditório esse versículo, mas Jesus estava dizendo isso no sentido de que há uma divisão numa casa onde um aceita Jesus e o outro não aceita. Por quê? Porque aquele que não aceita, ele persegue o que aceitou a Cristo. E aquele que aceitou a Cristo, ele quer ganhar aquela pessoa para Cristo. E é uma luta muito grande, né? Eu dou graças a Deus que eu me converti assim, logo que eu casei, e que meu marido também já aceitamos a Cristo juntos, assim, praticamente na mesma época.
e seguimos Jesus junto, porque é muito difícil numa casa quando está dividido, né? Então, o Jeremias aqui, ele foi rejeitado pelos amigos, né? Amigos fugiram os amigos dele, que nem é verdade, nem era amigo, né? Foi rejeitado pelos compatriotas, né? No capítulo 26, ele foi rejeitado pelo próprio povo que ele amava, que ele chorava, ele foi rejeitado. Isso também é atual, gente. Às vezes você está vendo uma pessoa que ela vai se dar mal se ela fizer aquilo, mas se a gente for, às vezes, confrontar aquela pessoa com a verdade, você vai, às vezes, ganhar um inimigo, assim como o Jeremias ganhou, né? Que ele foi preso injustamente, foi lançado numa cisterna, e a vida do Jeremias não foi fácil, nem a dele e dos profetas, né? Os profetas sofreram muito. Ontem a gente teve uma pregação na igreja sobre o profeta Oséias. E quando eu leio o livro de Oséias, eu dá vontade de chorar, de ver como que ele sofreu, é aquela entrega dos seus direitos à vontade de Deus. É o que ele fez, porque na verdade, ele tinha direito de casar com quem ele quisesse, escolher uma esposa, mas ele fez exatamente o que Deus mandou, porque Deus queria chocar o povo com o pecado dele, e a mensagem do Oséias, o que a gente vê, não é uma mensagem, mas a gente vê uma mensagem que foi pregada pela vida dele. Ele viveu a mensagem que ele levou para o povo. Então, é assim mesmo, né? O profeta, Jesus mesmo falou que não tem honra na sua pátria. Então, às vezes, nós não vamos ter honra na nossa casa, quando a gente vai falar a verdade de Deus, com os amigos, e assim vai. A gente tem muitos, né? Muitas classes que a gente estava inserido e que não faz mais sentido para a gente, porque as pessoas não querem ouvir. Se quiser ouvir, a gente tem que ir para levar a mensagem. Se não quer, a gente não vai ficar lá, né? Então, ele foi rejeitado pelo próprio povo que ele amava e foi rejeitado pelos reis, tanto que o rei Joaquim, ele cortou com canivete, o Neemias escreveu, Baruque, né? Se vocês quiserem fazer uma anotaçãozinha aí, o Baruque, ele era um escrivão do Jeremias, então ele estava lá, ajudava o Jeremias a escrever esses livros, essas profecias. E eles levam para o rei, e o rei estava sentado perto de um fogo, talvez uma lareira, e ele foi cortando eles escreviam em pele de animais, né? E foi cortando com o canivete e queimando o livro da lei, o livro da profecia, da lei. E aí o Isaías vai e escreve de novo. O Jeremias vai e escreve tudo de novo, né? É assim na nossa vida. Você tenta ganhar alguém, falar a palavra de Deus, a pessoa despreza, você dá um tempo, você volta, começa tudo de novo, porque quem vai fazer o resultado mesmo é Deus, né? Deus mandou a gente só ir falar, Deus mandou a gente ir levar a mensagem dele. De uma certa forma, nós somos profetas de Deus no sentido de levar essa mensagem que já está na Bíblia. Não é uma mensagem que eu recebi agora, porque a Bíblia encerrou tudo que nós precisamos estar ali. Basta você ler e você vai saber o que Deus tem para você na palavra dele, né? Mas é assim mesmo, a gente, de certa forma, é profeta de Deus para levar a mensagem que já está escrita, e a gente tem que sofrer um pouco por essa causa, né? Porque Jesus chamou a gente para sofrer o resto que falta do sofrimento pela igreja dele. Pode passar, Daniel. Vamos ver aqui.
Era um profeta contrito. A contrição é quando você se sente triste pela presença do pecado. Né? A mensagem dele era uma mensagem para compungir o coração daquele povo, para eles abandonar a idolatria, o que eles estavam vivendo, porque ele sabia que a idolatria, a infidelidade espiritual, né, ia levar eles à destruição. Então, ele fazia um convite ao arrependimento. Ele pregava o arrependimento, né, como João Batista pregava o arrependimento, e essa é a mensagem de hoje, gente. Nós estamos vendo tanta coisa acontecer, que eu sinto vontade de sair aqui dos profetas e começar a aula de escatologia de novo. Mas é assim, ó, você vê acontecendo as coisas que está escrito na Bíblia debaixo dos nossos olhos, né? E, e às vezes as pessoas ainda assim não acreditam que próximo está a volta de Jesus e continua na vida. Às vezes eu tenho vontade também de chorar, igual Jeremias, por eu ver que as pessoas não acreditam no mundo de suas vidas. Às vezes eu choro por mim mesmo, porque eu queria ser melhor, eu queria ganhar pessoas, mais pessoas para Cristo, e, e a esperança que eu tenho quando eu estou aqui dando aula para pessoas de longe. O Fábio acho que não entrou hoje, né? Não estou vendo ele. Tem o irmão do Rio Grande do Norte, tem o Fábio lá em Portugal, tem a Lídia, que é lá no Pará, né, Lídia? Falei certo, né, Lidinha? Então, tem os irmãos aqui de Cornélio também. Longinho, né, professora? É do Pará, né? Como chama a Sim. sua cidade, Lídia? Oi? Abriu o microfone? Sim, A Lídia acho que não está conseguindo falar. Mas depois você fala aí para nós. tá bom. Então, gente, a minha esperança quando eu dou aula para esse pessoal longe é assim, ó, como eu não consigo ir lá onde vocês estão, vocês que são de longe, eu sempre peço a Deus que vocês tomem o que vocês estão aprendendo e ensina aí onde vocês estão, porque eu me sinto um pouco indo aí, quando eu vejo, quando alguém me conta que falou, que aprendeu para alguém. Quando vocês ganham a alma, quando vocês ficam entusiasmados, quando assiste às aulas e sente vontade de ir lá e falar de Jesus, eu me sinto como se eu estivesse aí onde vocês estão. Então, não só acumula conhecimento, não, fala do Senhor Jesus e ora um pelos outros para que a gente tire essa timidez, é como se fosse uma letargia, a gente fica parado e não fala nada, e aí a gente vê guerras e rumores de guerras e tanta coisa, a gente está sabendo que, que Jesus vai voltar, porque tudo que ele pôs na sua palavra está acontecendo, então a gente, não importa se estão gostando ou não da mensagem, a gente tem que pregar o arrependimento, e a mensagem do Jeremias era arrependimento, porque é o que o povo estava precisando mudar, esse arrependimento, não de ficar lamentando porque eu fiz, porque eu não deixei de fazer, não. Passou, passou. Arrepender, dar meia volta e falar: Deus, o senhor estava certo, eu errei, eu estou errado, o senhor está certo, então eu vou agora fazer o que o senhor quer. Então, olha, é a coisa mais maravilhosa que tem. Então, a mensagem dele era de contrição, era de levar o povo a entender o pecado deles e arrepender. E o profeta Jeremias, a cidade que ele amava, o povo que ele amava, ele presenciou a queda e a destruição e o exílio, o povo sendo levado. Né? Por isso que ele chorava mesmo, era chamado de chorão, porque não foi fácil para ele ver tudo isso daí acontecendo, sendo que ele avisou, né? Vamos passar mais um pouquinho.
os reis contemporâneos. Quer dizer, olha só, a, o rei que viveu na época do Jeremias foi o Josias, foi um bom rei, né? Ele veio, o pai dele não era bom, o pai dele acho que era Manassés, né? Não era um bom rei, era idólatra. Quando o Josias assumiu o reinado, ele era muito jovem, ele derrubou todos fala os altos, lugares altos, era onde eles iam nas montanhas e adorar deuses falsos. Ele derrubou tudo, ele reformou o templo, ele fez uma reforma religiosa, trouxe o povo a adorar a Deus novamente. Só que daí o filho dele, Joacás, também não foi bom, e aí também é o Joaquim, e daí por diante, o Zedequias, então, foi péssimo, e o Zedequias foi o rei ele foi morto e os olhos dele foi vazado. Antes dele morrer, os olhos dele foi vazado pelo povo da Babilônia. Então, foi bem humilhante, e todos esses reis aqui são reis de Judá na época em que Jeremias profetizava, tá? Pode passar, Daniel. Quem eram os profetas que profetizaram também junto na mesma época? Ezequiel. Ezequiel foi mais na época do cativeiro. Daniel também é um profeta do exílio, do cativeiro, que ele profetizou lá da Babilônia, lembra? Abacuque também profetizou nessa época, Sofonias, Naum e Obadias. Tá? Se vocês estão anotando aí, vocês já sabem, senão o Daniel coloca lá, revisa. Tem coisas que vocês vão saber que nem pessoas estudiosas aí desse mundo não sabem, mas é a nossa história. O que está na Bíblia é a história do povo judeu, é a que chegou em Cristo, que chegou em nós, e hoje nós somos a igreja de Cristo. Isso aqui interessa para nós, porque é a palavra de Deus, né? Vamos ver agora. Então, os profetas contemporâneos dele são esses aqui. O Isaías pregou um pouco antes dele. Pode passar, Daniel. Ele combateu, olha lá, o que ele combatia? Apostasia. O que é apostasia? É você saber a verdade e você dar as costas à verdade e fazer o que é mentira, dar ouvido à mentira. A idolatria, eles começaram literalmente a idolatria, adorar outros deuses, porque tem formas de idolatrar sem ser com imagem, né? É idolatrando pessoas, bens, etc. Mas o povo, eles começaram a adorar os deuses das nações ao redor, o culto pervertido, cultuando Deus com falsidade, só com religiosidade, mas o coração estava longe de Deus, oferecendo animais com defeitos, né, a moral decaída. Essa era a situação do povo na época de Jeremias. Ele tinha que falar essas verdades para o povo. E são verdades que ninguém gosta. Você chegar e falar, ó, você está apostatando da fé, está dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né, como tem esse versículo na Bíblia. Ninguém quer escutar essas coisas. Então você está idolatrando também, não gosta. Né? Você, olha, está vindo aqui no culto, mas você não está prestando atenção, você não está fazendo um sacrifício vazio. Vai vendo para você ver. E quanto à moral, quando você vai falar para os outros que eles estão vivendo longe da vontade de Deus, que a moral ele não está, né, com o caráter de um cristão, piorou ainda que as pessoas vão detestar você. Mas, como diz o Pedro, quando ele escapou lá da prisão, eles falaram, nunca mais você sai por aí falando nesse Jesus. E ele falou o quê? Ele falou, para mim importa obedecer a Deus e não aos homens. Então, se a gente quiser obedecer a Deus, não adianta falar palavrinhas bonitas para manter uma pessoa na igreja. Nós precisamos ser confrontados com a palavra de Deus e acatar aquela
aquela repreensão, porque é um privilégio ser repreendido por Deus, porque Deus repreende aquele que ama, né? Se você vê um filho seu fazendo algo errado, você quer poupar de corrigir ele, você não está amando ele, você está permitindo que ele caia no buraco. E Jeremias, ele combateu todas essas coisas, por isso que ele sofreu as consequências, mas ele não negligenciou a mensagem. Pode passar, Daniel. Aí vem a parte triste, né? Nabucodonosor destruiu Jerusalém em 3 etapas. Tem uma passagem, está lá no Isaías, só que eu sou tão ruim de guardar lugar, eu sei o que aconteceu, mas eu não lembro direito. Esse é 19. Eu até falei uma mensagem para as mulheres esses dias sobre essa passagem. Então, o rei Ezequias, ele foi um bom rei. Ele teve uma doença que era mortal e o profeta foi avisar ele que ele ia morrer, e ele virou o rosto para o lado da parede, chorou e pediu: Deus, não deixa eu viver. E antes do profeta sair do palácio, Deus falou: volta lá e fala para ele que ele vai viver. Eu acho que era o Isaías que estava profetizando sobre isso. E aí o rei Ezequias ganhou mais 15 anos para ele viver. E aí os reis da Babilônia, né, vieram ter lá com o Ezequias como se estivesse fazendo uma visita ao rei que estava doente, mas na verdade eles já estavam de olho em todas essas coisas aqui que eles estavam a fim de fazer. Só que não era ainda o rei Nabucodonosor, foi antes dele. E o profeta, Deus mandou o profeta, pergunta para ele o que ele mostrou. Ele falou: olha, eu mostrei tudo. Eu mostrei a casa das armas, eu mostrei. Ele mostrou os armamentos do país dele, ele mostrou o que tinha no templo, ele mostrou tudo. Ele falou: não escondi nada deles. Aí Deus falou assim: olha, tudo que você mostrou para eles, daqui a uns tempos eles vão vir buscar. E não foi o que aconteceu? Nabucodonosor, ele se tornou, né, o cabeça de ouro lá da estátua, teve muito poder, e aí o que ele fez? Ele saiu lá da terra dele, que não era perto, né? Hoje a Babilônia é o Iraque, né? E ele sai de lá da terra dele, e ele começou assim, em 605 ele deportou algumas pessoas, chave, que era Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que foi o que fez a profecia. Daniel, né, decifrou o sonho do rei. 597, ele deportou 10.000 reféns, aqui está na época já do Ezequiel, Ezequiel está profetizando nessa época. Aí, em 586 a.C., aí ele destruiu o templo. Aí foi a pior tristeza do povo, ver o templo destruído, completamente destruído. E esse templo aqui, ele só vai ser reconstruído de novo, e a cidade de Jerusalém, lá na época, já que a Babilônia já não era mais, já não tinha mais o Império Babilônico, já era o Medos e Pérsia que estava dominando o mundo daquela época. Medos e persas, sabe quem que é hoje? O Irã, né? Onde está tendo essa guerra de Israel contra o Irã. Esse povo, na época, eles foram até condolentes com o povo de Judá, deixando eles voltar para reconstruir os muros, deixou Neemias vir reconstruir os muros. Deus fez com que esse povo que foi deportado achasse alguns que eram fiéis a Deus, que no meio dessa multidão de pessoas sendo desobedientes, tinha ainda pessoas obedientes, como esses 4 jovens que foram levados, eles eram obedientes a Deus. E Deus fez com que eles achassem graça. O que é achar graça?
É quando uma pessoa encontra o favor de outra, a pessoa vai com a cara dela, vamos falar na nossa linguagem. E foi com a cara dela, viu que era uma pessoa idônea, e esse rei, tanto da época do Nabucodonosor, né, tinha os contratempos invejosos, mas eles foram tratados bem, esses jovens aqui. E daí, na época dos Medos e Persas, foi quando a primeira leva de pessoas foi liberada, a ordem para reconstruir o templo e reconstruir os muros foi autorizado, e nessa época aqui, era Medos e Persas que estava dominando o império. Jerusalém foi despatriada, perdeu o direito de ser nação, e quem mandava lá era o império. Primeiro foi a Babilônia, venceu eles, então eles estavam debaixo da ordem da Babilônia. Depois caiu a Babilônia. Entrou os Medos e Persas, que tomou conta do rei, do império, né? Então, esses países enfraquecidos eram subjugados. Então, eles eram dominados pelos medos e persas. E na época, que hoje em dia é o Irã. Pode passar, Daniel. Daniel. E a lição central do livro é: Deus é soberano e Senhor de todos os povos e nações. Então, não interessa o que está acontecendo agora. Nós estamos vendo a guerra contra o terrorismo do Hamas nem acabou ainda, né? Já tem outra guerra, e se o Iraque, se o Israel não vai lá no Irã, que é onde era onde era Pérsia, na verdade, né? Vocês lembram que na época da Rainha Esther tinha um homem lá chamado Amã, e o que ele queria era destruir os judeus. O ódio ao judeu é uma coisa antiga, porque o judeu é o povo de Deus, né? Aí tem gente que fala, não tem nada a ver, hoje é a igreja que é o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, mas Deus ainda vai tratar com o povo dele, não acabou ainda. Tanto que você vê que Deus tem protegido o povo, Deus tem sido com aquele povo, mesmo na incredulidade deles, mas tem muitos que já creram em Jesus ali, e o Israel foi obrigado a invadir o Irã, que é longe de lá, viu? Não é fronteira, não. É quase 2.000 quilômetros de distância entre Israel e Irã, antiga Pérsia. O que está acontecendo lá agora? Eu vou atualizar vocês. Aconteceu que eles estavam perto de produzir a bomba atômica, e o desejo ensandecido do Irã é destruir Israel, é matar destruir o país e matar todos os judeus, todos os israelenses. E aí, eles estavam pertinho de produzir, acho que mais de 9 bombas atômicas estavam em andamento, e talvez questão de semanas eles já iam ter essa arma. E aí Israel eles foram a fim só de matar o comandante, né, do exército, e o cientista que fazia a bomba atômica, e os lugares onde tinha lá o urânio enriquecido. Isso aí não ia ser só perigoso para Israel, mas para outras nações. Já imaginou um país que eles são maioria muçulmana, detesta Cristo, detesta cristão, e a ideia desse povo é que o mundo inteiro seja islâmico, como ele, né? E porque eles se acham que estão certos. No nome dessa religiosidade deles, eles matam. Então, eles foram lá e fizeram esse ataque bem cirúrgico em cima daqueles alvos que eles queriam. Só que,
como eles não têm essa mesma misericórdia, eles estão mandando isso sobre os civis de Israel. Mas eles já sabiam que essas coisas iam acontecer, né? Então agora está essa guerra aí, e a gente volta para a história e a gente vê aqui que nesse tempo aqui que nós estamos estudando hoje, o povo estava lá sob o domínio dos persas. Nessa época, o povo, alguns encontrou, assim, o favor daquele rei, alguns reis foram bons com eles, deixaram eles voltar, como foi o caso de Neemias, para construir os muros e tudo mais, né? Mas foi um povo de Deus é perseguido até hoje. E eu fico assim, muito entristecido quando eu vejo cristão que ainda fala mal de Israel, é falta de conhecimento. Por isso que, quando a gente lê o versículo que está lá em Osés, fala: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. E é falta de conhecimento. Quando a gente volta, não estamos dizendo que eles são perfeitos, são maravilhosos, são pecadores, são falhos, mas a gente sabe que eles são o povo de Deus, e nós também somos falhos, nós somos a igreja de Cristo, e ele ama a gente, ele vai vir buscar a gente um dia. Então, não vamos falar coisa que a gente não conhece, então vamos orar pela paz das nações, tá? Então, Deus é soberano e Senhor de todos os povos. Ele ama todas as nações. A gente sabe que ele tem um plano específico para Israel, mas ele ama todos os povos, todas as nações, porque a gente sabe disso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus não morreu só por causa deles. A prova diz que nós aceitamos a Cristo e somos salvos. Então, ele odeia a idolatria, Deus odeia a idolatria, a imoralidade e a religiosidade vazia. Né? Não adianta. O mundo árabe, eles estão atrás de... o desejo deles é ter uma religião só, mas essa religião seja o islamismo. Só que eles são tão radicais que, por causa dessa religião, eles matam. Então, está fora da vontade de Deus, né? Então, a lição central do que Jeremias tentava mostrar é a soberania de Deus. Olha, vocês não têm poder sobre nada. Deus é o Senhor das nações. E vocês, para com a idolatria, imoralidade e religiosidade vazia, que isso não vai levar vocês a nada. Vamos ver mais, Daniel. Jesus, vamos ver Jesus. Aqui, esses dois versículos, os dois versículos assim, que vai direto ao ponto sobre o Messias. Só a gente vê mais nesse versículo aí. Você vai conseguir pôr ele aí, Daniel? Eu queria mostrar para ele. Jeremias 23, 5. Ó, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Aqui está traduzido, né? Mas era Sequilu e Yavé. Lembra quando a gente, não sei se vocês já cantaram uma música que fala Sequilu e Yavé, minha justiça é. Então, Deus é a nossa justiça. Então, aqui está falando de Jesus. Nesse pedaço aqui, depois que ele fala sobre todos os pecados e as coisas horríveis que eles estão praticando, ele fala, mas Deus vai enviar, né, um renovo, quer dizer, um broto da árvore que vai ser cortada, porque quando que foi cortada a árvore da geração de Davi, do trono de Davi? Foi cortado em 586, quando Nabucodonosor levou o resto, destruiu o templo, levou os utensílios, o ouro do templo, tudo. E o trono, olha lá, ele colocou nessa linguagem aqui, né, ó.
Ah, olha que legal, ó. Em seus dias, Judá será salvo, Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será conhecido, Jeová Seknu, que significa o Senhor é a nossa justiça. Legal, né? Então, ele quis mostrar nesse tempo não vai ter e nesse tempo não vai ter mais o que está acontecendo hoje, porque o trono de Davi que foi cortado, que vai ser cortado aqui, ó, pela Babilônia, vai sair um broto, rebento, é aquele broto que sai no tronco de uma árvore cortada. Então, Jesus, ele nasceu da linhagem de Davi, porque ele foi aquele tronco, aquele broto que nasceu ali da descendência, da linhagem do rei Davi, para que ele possa reinar. Porque em reino, uma sucessão. Então, ele nasceu fruto da família de Davi. Se você for lá no livro de Mateus, lê a genealogia de Jesus no livro de Mateus, você vai ver, você vai chegar em Davi, né? E Jesus, descendente de Davi. Então, a gente vê só esses dois versículos aqui. Agora vamos ver mais alguma coisa aqui. Aqui já é o livro de Lamentações. Eu não passei, eu faço umas coisas interessantes. Eu fiz umas alterações, eu fiz uma alteração, Daniel, nos meus slides aqui, mas não passei para você, acho que eu penso que está assim, sabe? Está a tecnologia está tão avançada que eu não preciso nem passar para você. Já atualiza lá. Mas eu vou falar algumas coisas antes da gente ir às lamentações, né? Deixa eu ver, eu fiz umas anotações aqui. Beleza. Então, em Jeremias, uma coisa interessante que eu anotei aqui, o Jeremias ele tinha sido preso, né? E depois ele foi liberto por ordem do próprio rei Nabucodonosor. Vamos ver se tem mais alguma anotação que é importante. Então, se você puder, as principais profecias dele, né, foi sobre essa deportação do povo, exílio de 70 anos na Babilônia, e aí ele falava, advertia sobre o tempo que eles se baseavam nos rituais que eles estavam fazendo, mas era religiosidade vazia, as principais mensagens dele. Religiosidade vazia, eles se sentiam orgulhosos por causa do templo, e no fim o templo foi destruído. Outra coisa foi condenação aos reis, ele chegava, enfrentava os reis, levava a mensagem de Deus. No capítulo 36 também, uma coisa importante é incrível quando o rei corta o livro, corta a Bíblia que ele vai ler lá para ele, porque a notícia não era boa, ele corta tudo e põe no fogo. E aí o Baruch, que era o escrivão, junto com o Jeremias, vai lá e escreve de novo, né? E ele denunciou a corrupção, a idolatria, e ele falou sobre o que ia acontecer com eles na Babilônia. Vamos ver se esse aqui é um livro pequeno, dos livros dos profetas maiores. Passa aí, Daniel. Porque ele foi escrito, Lamentações, foi escrito também pelo profeta Isaías. Cadê o seu livro? O livro, olha, Lamentações, panorama de Lamentações é que Deus cumpriu o que ele prometeu. É como se fosse o resultado daquilo que ele tinha falado anteriormente. Ó. Jeremias não suporta ver a desgraça do povo. Em meio ao caos, ainda há esperança. Ele chorou, ele lamentou, mas em meio àquele. Quem ficou ali
em Judá ficou numa miséria. Vocês já imaginaram? Tudo destruído, foi levado os melhores homens, os que governavam, os que colocavam a cidade em ordem, os mais sábios, e o povo ficou lá, ficou na pobreza, na miséria. E agora ele fala de esperança também, porque Deus, ele avisa quando ele vai fazer uma correção, mas ele sempre depois ele fala, se vocês se voltar para mim e se arrepender, eu vou sarar a terra de vocês. Então, Deus é maravilhoso. Quando Deus corrige a gente, é a única forma que ele achou de trazer a gente, né, voltar o rosto nosso para a presença dele. O problema nosso é que a gente não busca a presença de Deus simplesmente pela presença de Deus. Né? Como o povo fazia rituais, tal, esperando coisas em troca. Hoje em dia também é assim, mas a gente não busca Deus somente pela presença de Deus. Quando a gente ora, é como se a gente estivesse olhando para o que Deus vai dar para a gente, pedido. Olhando para as mãos de Deus, querendo alguma coisa. Ao invés de a gente pensar, imaginar o rosto de Cristo, a glória dele e a presença dele. Então, enquanto a gente ficar dando mais importância para as coisas desse mundo, do que para a presença de Deus na nossa vida, a gente vai se desviar como esse povo, vai sofrer as consequências, porque todo pecado tem consequências. E eu acho que uma das coisas mais tristes que Deus acha é quando, de qualquer forma, não só com o ídolo mesmo, de pedra, pau, que os idólatras fazem, mas quando a gente, os cristãos mesmo, os filhos de Deus, praticam a idolatria, deixando que outra coisa ocupe o lugar que é só dele, só dele. Então, às vezes, a gente falha nisso e entristece o coração de Deus. Então, buscar a presença de Deus, querer andar na presença dele, saber que está em paz com ele, qualquer hora que você fechar os olhos, ou nem precisa fechar os olhos, você fala com ele, porque você anda na presença dele. A Bíblia fala que feliz é o povo que anda na presença de Deus, na luz da sua presença, porque vai ouvir os sons alegres. Né? A alegria vai encher o nosso coração. Então, o que nós precisamos, gente, é buscar a presença do Senhor em nossa vida e pegar aqui na vida do profeta Jeremias, ler o livro, né? E ainda tendo um minutinho, eu queria mostrar para vocês, contar uma história aqui para encerrar nossa aula. E logo que eu me casei, né, eu era muito católica, eu ia na missa e tal, e o Valdir não queria nem saber disso, não. Gostava de assistir um jogo à tarde, que é o meu marido, né? E não queria ir na igreja católica, não. Ele não era nem uma coisa nem outra. Aí eu cansei de chamar ele para ir na igreja católica, e eu falei, olha, eu mesmo, agora eu não vou em igreja nenhuma, eu vou ler a Bíblia em casa. Eu nunca tinha lido a Bíblia, não. Vi assim, quando minha mãe abria, era a Bíblia da minha mãe, né, eu era solteira, né, era até amarela no Salmo 91. Como se fosse um amuleto, né, para melhorar as coisas. Mas, enfim, eu falei, eu vou ler a Bíblia. Enquanto ele assistia um jogo lá na sala, deitado no sofá, eu sentei na cozinha, eu abri e falei assim, eu não sabia por onde começar, né? Falei assim, eu, eu era muito idólatra, era cheia de participar mesmo, fielmente nessas coisas. Eu nem lembro mais o nome que eles davam às reuniões que eles faziam. Mas aí eu peguei a Bíblia, que eu ganhei, né, no casamento, eu ganhei uma Bíblia de um primo meu que via falando de Jesus para mim e eu nem estava aí. Aí eu abri a Bíblia assim, sabe quando você abre? Assim, aleatoriamente, eu não sabia por onde começar mesmo, abri e falei, vamos ver se Deus tem alguma coisa para falar comigo, tá?
Estava bravo porque eu queria ter saído e ido na missa, cumprir o meu ritual domingueiro, e o Valdir não queria ir. Quando eu abri, estava no capítulo, caiu no capítulo 10 do livro de Jeremias, e eu queria ver se o Daniel colocava aí, para a gente ler o impacto que eu sofri quando eu abri Jeremias 10. Aí eu peguei, acabei de ler, circulei com a Bíblia minha, acho que ainda está por aí até hoje, era uma Bíblia da editora católica, mas que tem as mesmas coisas que tem na nossa, né? E eu li lá. Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espantei dos sinais do céu, porque com eles se atemoriam as nações. Eu não estava entendendo nada, porque o costume, aí começou a entender, porque o costume dos povos são vaidade, pois corta-se um bosque, uma árvore, um madeiro, obra da mão do artista, né, do artista, feita com machado, nem feita em assado, com prata e com ouro enfeita, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não pode falar, certamente são levadas. Eu já lembrava de uma santinha que ficava passeando de casa em casa, na casa da minha mãe, vinha ela em casa, e a gente rezava nela. Aí estava aqui, ó, certamente são levadas, porque não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não pode fazer o mal, e nem tampouco tem poder de fazer o bem. Os seres. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, é grande o teu nome em poder. Vamos parar por aí, eu estou aqui na conta. Fui lá na sala. Falei, Valdir, olha o que eu vi aqui. Aí eu vi até esse capítulo aí, e falei assim, será que ele está falando aqui dos livros das irmãs? Aí ele estava querendo assistir o jogo, ele falou, eu acho que não, né? Senão não ia ter lá. Olha só. Agora a gente lembra disso e dá risada. Mas aquilo ali ficou no meu coração. De vez em quando eu circulei a Jeremias 10, de vez em quando eu voltava e via aquilo. Ficou aquilo moendo até o dia que uma pessoa me chamou para ir na igreja, há 33 anos atrás, e lá, na primeira vez, foi falado só de Jesus. Depois que eu tinha Jesus no meu coração, nem tinha sido falado de idolatria. Eu cheguei aqui, eu tirei tudo que eu tinha na parede, e eu falei, agora você viu minha Deus. Porque ele está certo e ele está errado. Isso é arrependimento. Até hoje eu vivi errado. E agora o que está escrito aqui na Bíblia é o que é certo. Eu quero viver o que Deus tem para mim na palavra dele. E isso foi um divisor de águas. É por isso que eu estou aqui falando com vocês, né? E compartilhando a palavra que eu amo, que salvou a minha vida, a minha família, muita gente por mim. É a verdade nos liberta, né? Conhecereis a verdade e ela te libertará. Gente, vocês querem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Se o pastor. Esse nome do pastor, onde você viu? Ajuda aí, Daniel. Pastor Gildo? Estou ouvindo, será que é meu som tá? Gente, hoje eu não estou ouvindo ninguém falar, sabe por quê? Eu estava com o meu som desligado. Pastor Gildo? Pastor Gildo, desculpa, pastor Gildo, se o senhor estiver aí, o senhor for ver essa aula depois, então, respondendo a pergunta que o senhor colocou, o livro de Jeremias não está numa ordem cronológica,
Está escrito mais em ordem de acontecimento, anotei aqui. Eu estou fazendo um roteirinho, assim, em ordem de acontecimento para me pôr aí para vocês. Mas a verdade é essa, não tem uma cronologia. Acredita-se que o Baruch, que compilou todos os escritos, né, e formou esse livro, mas um livro maravilhoso, né? Alguma pergunta? Algum comentário? Nada? Obrigada por mais uma aula, professora. Eu que agradeço a atenção de vocês, meus amores. Obrigada, professora. Deus abençoe todos nós. Amém. Então, que Deus abençoe, já que não tem. Ah, oh, a, a Fernanda não escutou eu falar. Mas depois o Daniel vai colocar aqui, você vai ver o finalzinho da aula, você vai ver, Fernandinho. Ah, tá bom, então. Um abraço, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa semana, porque agora nós estamos estudando no começo da semana, né? Muito legal. Então, que Deus dê uma boa semana para todos vocês, para a família de vocês. Amém. Fala de Jesus, fala do Senhor, não tenha medo, porque o Rei está voltando. Que Amém? chegue logo. Amém. Beijo, professora. Maranata, né? Fique Glória com a Deus, Deus, Senhor então. Jesus. É.